Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez, uma aula de arte aqui pra gente. E parabéns para a Educa PE aí, 2 aninhos de programa, 2 aninhos que a gente está aqui nesse momento de encontrar com você aí na sua casa, na sua escola, e pensar essa arte e pensar essa escola do século XXI, essa escola que se movimenta, essa escola que está dentro dos processos da pandemia, pensando também nesses desafios da educação como um todo. Então, dentro desse desafio, a arte ela está dentro desse contexto de ajudar você a passar por esses processos. Então, a gente veio aí de 2 anos de pandemia, a gente veio desse processo de inclusão, desse processo de aulas online, de aulas comunicativas, e aí a gente traz agora esse panorama de algumas aulas já presenciais, mas mesmo assim o Educa PE segue firme nessa nossa perspectiva de trazer para você uma aula de qualidade aí onde você está, na sua casa, na sua escola, no seu ambiente de estudo. Tá? E aí hoje a gente vai continuar com nossos estudos falando um pouco sobre a dança. Não sei se você está lembrado das nossas últimas aulas, que foi esse tema. Tá? E hoje, a aula de número 9, a gente vai falar sobre os desafios da dança no século XXI. Quais são esses desafios da dança? A gente sabe que são enormes, são inúmeros, começando logo de cara com como essa dança é vista dentro da arte. Né? Como é que ela é vista dentro da escola, dentro da arte. Então, vamos ver essa aula de número 9 para a gente começar a pensar esses desafios. Tá? Então, vamos ver essa questão da dança enquanto linguagem. É uma linguagem específica, né, expressiva, que utiliza os movimentos corporais como ferramenta de elaboração artística e comunicativa. Então, já de cara, a gente vê qual é a linguagem da dança. O que é a dança? As 2 aulas anteriores, a gente já começou a falar um pouco sobre essa origem. Tá? Então, eu sei que você já lembra dessa aula, quando a gente falou a origem da dança, desses rituais em honra a alguns deuses. Então, a dança, em sua origem, estava ligada aos rituais, tá? de religiosidade. E aí a dança teve toda a sua evolução, que na aula anterior a gente falou um pouco sobre balé clássico. Lembra as bailarinas em ponta? A questão desse balé no século XIV está dentro desse contexto que a gente conhece hoje das grandes companhias. E a gente viu também um pouco sobre a dança contemporânea, a gente viu um pouco sobre a dança moderna e essas rupturas da dança, principalmente com relação à figura da bailarina. Então, a dança moderna sai a bailarina da ponta, né? A gente dança mais com os pés no chão, traz a expressividade, traz a questão do corpo em si, né? Da movimentação corporal mais próxima do nosso corpo no dia a dia. E não tanto aquela visão etérea, aquela visão mágica da bailarina que salta e que voa. Então a dança teve a sua evolução buscando sempre trazer essa contemporaneidade para o nosso corpo. E assim, professora, lá na minha escola a gente tem um grupo de dança. Que legal que tem um grupo de dança na sua escola. Porque é aqui com o grupo de dança que a gente vai se encaixando e vai se conectando à dança dentro da educação. Quais são essas perspectivas? E aí a dança como linguagem expressiva, ela utiliza esses movimentos corporais como ferramenta de elaboração artística e comunicativa. E aí a gente traz algumas imagens desse momento da dança enquanto elaboração artística. A gente está falando de um grupo, né? Vamos falar um pouquinho mais nessa aula sobre o grupo do corpo, e mostrando que a dança ela tem esse caráter de expressão, ou seja, de expressão de um povo. Aí, só as danças que estão dentro desse ambiente de teatro que são importantes? Não, a gente tem a dança contemporânea, a gente tem a dança popular, a gente tem as nossas manifestações, e aí a dança é como expressão de um povo, como expressão de uma comunidade. Aí, então, esses desafios da dança no século XXI é colocar também a dança popular dentro desse desafio, dentro dessa linguagem. Tá? E aí a gente vê a dança também como uma forma de entretenimento e de interação social. Ela consegue também transmitir valores culturais de um povo específico. É aí nessa transmissão de valores culturais de um povo especificamente que entra a nossa dança popular. E aí vamos lembrar de algumas. Eu sei que você lembra que a gente já falou nisso, inclusive no período de carnaval a gente falou sobre maracatu, a gente falou sobre caboclinho, a gente falou sobre frevo. Dentro aqui da nossa região Nordeste, a gente tem também as danças do ciclo junino. Então, a gente está falando dessa transmissão de valores culturais de um povo. E aí a gente vê no sul do país, no centro do país, no norte do país, todas essas referências que fazem a riqueza
cultural da dança aqui no Brasil, especificamente aqui no Nordeste. Essas que eu já falei, que você já está cansado de saber, que eu tenho certeza que você já dançou um forrozinho, que você já escutou um frevo, já dançou. Então, a dança dentro da cultura brasileira é uma das coisas mais populares que existe, né? Então, esse desafio é transmitir esses elementos dentro da dança enquanto entretenimento. A professora, que é dança como entretenimento. É quando você passa a reconhecer aquele grupo ou aquele espetáculo como parte de algo que você assiste, algo que você vai a um teatro ou vai para um espetáculo de rua e se deleita com aquele trabalho. Tá? O trabalho na escola também está dentro dessa interação social. É quando aquele seu grupo aqui, ó, estou com a camisa do meu grupo de dança, lá da minha escola, ó, Flores de Palco, e é quando a gente vê essa dança enquanto interação dentro da escola, como elemento de desafio, de superação de desafios. Então, dentro desse ambiente escolar, a dança traz esse elemento de superação também e dessa interação social. Então, você dança, e aqui a gente ó, vai nessa comunicação corporal, que é inerente ao ser humano, que a gente já viu em outras aulas. Tá? E aqui trouxe para vocês duas imagens de elementos de dança popular, de elementos de dança contemporânea dentro do espaço urbano. A gente também já teve uma aula sobre arte de rua, sobre arte em espaços urbanos. E aí, na época que a gente teve essa aula, eu lembro que a gente falou muito sobre grafitagem, a gente falou muito sobre instalações artísticas, mas a dança também está presente nesse ambiente urbano. Um espetáculo de dança feito na rua, ele traz toda essa interação social do corpo e da musicalidade. Quando as pessoas participam, ou quando são convidadas a participar, ou quando são convidadas a assistir aquele espetáculo que está naquele meio urbano. Então, aí são duas imagens riquíssimas desse movimento. Você vê na primeira imagem, por exemplo, tem um grupo de 5 bailarinos que estão no centro da imagem, e aí atrás delas tem algumas pessoas que estão, a princípio, estão assistindo àquela dança. Tá? E esse momento da dança nesse ambiente urbano, ele pode ter interação, as pessoas podem entrar naquele ambiente, podem fazer daquele ambiente fazerem parte daquele espetáculo que está se propondo ali. E aí na imagem aqui à direita do vídeo de vocês estão vendo um grupo maior dentro de um ambiente que a princípio é fechado, é um ambiente fechado. Mas, por exemplo, houve uma aula aqui já que eu falei sobre a importância do figurino, a importância desse elemento para a concepção de um espetáculo. Um trabalho que se propõe a estar nesse ambiente urbano, ela traz esses elementos da rua, os elementos do figurino. Então, são figurinos que a gente vê popularmente, que é uma roupa que eu visto, que você vestiria, que seu colega vestiria. Então, um espetáculo, ele concebido, ele pensado para esse ambiente urbano, ele traz essa linguagem. Então, essa dança, esse movimento aí, essas duas imagens especificamente, ilustram esse movimento do figurino estar dentro desse ambiente completamente urbano. Então, são roupas que realmente qualquer um de nós utilizaria, vestiria, fazem parte de um dos elementos que liga a arte com aquele ambiente em que ele está inserido. A dança com esse espaço urbano em que está aparecendo aí nas duas imagens. E aí, passando aqui o slide mais à frente, pode passar, por favor? Isso, pronto. Esse outro slide aqui, essa imagem, está mostrando dois momentos que se propõem a sair um pouco daquele espaço urbano. Tá? A gente está vendo aqui uma imagem pelo figurino, a gente já empreende que é um movimento de uma dança, que tem os elementos da cultura afro como personagem principal, tá? E outro elemento aqui do pessoal de um grupo grande de trabalho corporal. Então, a gente vê o figurino também classificando aí esse elemento desse grupo. São dois espetáculos, dois momentos diferentes, tá? Dessa concepção da dança, e que o figurino ele faz parte daquela ambientalização. É você olhar para uma companhia de dança como essa e perceber, por exemplo, que isso faz parte de um trabalho cultural, de um trabalho regional. Então, faz parte de um trabalho que mostra aquele elemento cultural específico de alguma região, do mesmo jeito do trabalho que está na imagem anterior. Então, a gente vê esses desafios da dança em se colocar nesses ambientes. E o figurino dentro desse contexto, ajudando, claro, a pensar nessa possibilidade.
Então, a dança no século XXI, deixa eu voltar aqui o slide. Eu vou voltar, isso, agora pronto, agora está certinho no slide da dança do século XXI. Ela traz diversas referências e inspirações, é o que a gente estava falando até agora. Como está presente no cotidiano das pessoas, acaba sendo uma das manifestações artísticas mais populares e democráticas do mundo, sendo também uma poderosa ferramenta de expressão. Então, professora, a gente fala em manifestação artística, a gente pensa em um monte de coisa, mas a dança é uma das mais populares. É quando a gente fala, e eu já falei aqui em outros momentos, que a dança está dentro da gente. Então, mesmo que você opte, sei lá, você decida não fazer dança profissionalmente, mas você em algum momento já dançou. Em algum momento o movimento está dentro da sua cadência. Então, quando o slide mostra uma coisa que fala sobre manifestação artísticas das mais democráticas do mundo, é justamente isso. É essa questão da gente estar sempre em movimento. Então, o seu corpo dança. Você pode não ser bailarino, você pode não seguir profissionalmente ou a dança moderna, ou a dança contemporânea, ou a dança popular, ou o balé clássico. Você pode não se ou a dança de salão também, né? A gente não pode não se encaixar ali em nenhum deles, mas você dança. Então, é realmente essa possibilidade de estar em todos os ambientes. E aí, para ilustrar um pouco essa questão da dança dentro de uma composição de grupo, eu trago para vocês o exemplo do Grupo Corpo, que é uma companhia brasileira de dança contemporânea que atua há mais de 40 anos, desenvolvendo espetáculos de dança. Então, o Grupo Corpo, ele é um grupo que trabalha bem essa questão da dança contemporânea. Partindo da aula anterior, você já sabe qual a diferença da dança contemporânea para a dança clássica. Isso aí eu sei que você já se ligou, já percebeu qual é a diferença. Então, quando eu trago uma imagem dessa, que elementos são esses que a gente vê aí dentro dessa concepção de teatro, né, de dança, dentro do espetáculo, dentro do espaço teatral? A gente vê um trabalho de figurino, né? A gente vê um trabalho corporal de ensaio e de sequência. Então, o Grupo Corpo é um dos grupos internacionalmente conhecidos aqui do Brasil que trabalha a dança contemporânea e que compõe vários espetáculos partindo dessa possibilidade da contemporaneidade no corpo. Inclusive, dentro desse momento de pandemia, o Grupo Corpo desenvolveu várias aulas online, teve muitas lives também. Eles disponibilizaram quase todos os espetáculos deles na plataforma online que eles têm. Eles têm um canal no YouTube, eles têm páginas na internet. Então, esse momento de pandemia foi um momento de desafio também para o Grupo Corpo, porque os bailarinos estavam em casa. Então, imagine uma companhia com 30, 40 bailarinos, ter que fazer essa logística. Imagina que já é complicado para a gente na aula, né? A gente está aqui como professor, falando, gesticulando, e vocês aí, ou em casa na escola, tendo esse momento, e a gente para dançar, para a gente ensaiar online. Imagina esses desafios. Então, dentro desse período de pandemia, o Grupo Corpo ele teve que se reinventar em aulas online, ensaios, toda essa tecnologia favorecendo essa construção online da arte, né? Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso em outra aula, né? Esses elementos desse mundo virtual para a arte. E aí o Grupo Corpo, ele traz essa contemporaneidade para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, eles compuseram outro espetáculo em 2021 chamado Primavera, né, que tem um grupo chamado Palavra Cantada, e aí eles pegaram a musicalidade daquele grupo para fazer um espetáculo falando de renovação, falando de todo esse ambiente da primavera que traz de renovação, de flexibilização. Então, o Grupo Corpo está voltando, como todos os setores, né, a maioria dos setores aqui da nossa sociedade, voltando a essa convivência em grupo, né, em coletivos, de forma presencial. Então, vale a pena você pesquisar um pouco sobre esse grupo na internet, tá? Aí algumas imagens desses espetáculos, né, que o Grupo Corpo colocou para a gente. Ricardo Pederneiras, que é o diretor do Grupo Corpo. E aí mais algumas imagens. E aí a gente traz um pouco das danças urbanas, né, dentro desse contexto. Está no teatro, mas traz essa linguagem da dança urbana, percebe? E essa linguagem a gente vê como? Nos gestos, a gente vê no figurino, a gente vê na concepção dos movimentos. Aquelas imagens, 2 slides atrás, que estava realmente o pessoal em espaço urbano, os bailarinos,
Aqui a gente traz alguns elementos dessa perspectiva urbana dentro de um contexto maior do espetáculo. Tá? Então a gente está vendo aí um grupo de dança trazendo alguns elementos para cá. E aí algumas fotos das danças populares que eu tinha falado antes. Aqui a gente vê à direita aqui do vídeo para vocês uma imagem de uma quadrilha, né, uma quadrilha estilizada, e aqui alguns elementos que a gente conhece. Eu tenho quase certeza que alguns de vocês ou têm integrantes da família que participam de quadrilhas, ou você mesmo pode estar arrasando aí nas quadrilhas juninas. São esses elementos que fazem parte da nossa cultura popular, fazem parte da nossa cultura pernambucana. E elementos aqui também de outro espetáculo de dança popular. Então, esse elemento da dança popular, ela está dentro do nosso dia a dia. Então, quando eu digo que é por aí que a gente caminha quando a gente fala de que a dança está dentro do nosso ambiente. A dança ela está dentro mesmo dessa nossa cultura popular, né? Dessa cultura popular contemporânea. Então, a gente está falando desses elementos que fazem parte dessa cultura. A gente está falando desses desafios da dança no século XXI. Foram desafios assim, enormes para a gente estar nesse meio termo, nesse momento de online. Então, a gente viu alguns grupos, e principalmente o Grupo Corpo, nessa construção, né, da dança dentro desses desafios. E a dança na escola? Como é que é a dança? Como é que são esses desafios da dança na escola? Né? Primeira coisa do desafio da dança é o espaço. Né? A gente sabe que a dança está popularmente dentro da gente e tal, mas existe um espaço que essa dança precisa sair, que essa dança precisa ter a prática. Então, nem todas as escolas estão com esse momento de disponibilizar o espaço. Então, os professores que se dispõem a trabalhar com dança, a trabalhar com arte na escola, além de todos os desafios da educação como um todo, tem mais esse desafio de trabalhar essa vertente dentro da escola. E aí eu vou falar um pouco sobre o grupo de dança de lá. Eu sou professora da EREM Beberibe. Um beijo para os meus alunos lá da EREM Beberibe. E o grupo de dança trabalha esses elementos da dança popular e da dança contemporânea. Está aqui ó, o nome do grupo, Flores de Palco. Um beijo para vocês. E aí, inclusive esse grupo, a gente tem canal no YouTube, a gente tem também no Instagram. Então, quais são os desafios dessa dança na escola? Né? Como é que a gente faz esse processo? Como é que a gente está dentro desse universo escolar? Então, é muito gratificante a gente construir coreografias em comunhão com aquele estudante. É a gente perceber que aquele estudante tem toda essa questão de estar já dentro desse movimento e, a partir daí, trazer os elementos da dança contemporânea e da dança popular. Então, o trabalho da dança na escola, ela é fluida, é dentro desse movimento da dança, uma aula de arte, com um profissional da educação física, a professora que faz toda coordena todos esses elementos. E aí, voltando para o trabalho do grupo de lá, da escola, a gente traz também esses elementos da dança para fora da escola. Então, a gente já conseguiu apresentar fora em teatros da cidade, a gente apresentou no Teatro de Santa Isabel, a gente apresentou no Teatro Apolo. Então, é o elemento que a gente faz essa ligação. Como é que a gente mostra para os estudantes que eles podem seguir carreira profissional também no mundo da dança, no mundo do teatro? A arte também está dentro desse contexto profissional. Então, ter um projeto como esse dentro da escola é muito gratificante. A gente conseguir unir essas forças e trazer para o estudante essa vivência, trazer para o estudante essa possibilidade de estar dentro do elemento, tá? Dentro do elemento da dança e da arte. Então, eu espero que tenha ficado claro aí os desafios dessa dança do século XXI. E aí, na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre arte, sobre teatro e sobre dança, tá bom? E eu espero vocês até a próxima quarta-feira, tá? Um beijinho, tchau, tchau.